Eu escolhi esse tema de hoje porque nos últimos 4 atendimentos que eu tive, muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Então, o tema de hoje é como mudar a minha energia em minutos. Quando a gente vê que a gente está oscilando muito, ou muitas vezes, né, a gente acorda naquele dia que a gente viu que não está no nosso normal, que a gente está oscilando muito. Muitas vezes a gente está oscilando uns 30%, mas a gente se cobra demais, né? Então, uh, esse trabalho que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente isso, é olhar para as coisas, né, como a gente pode modificar rapidamente a nossa energia. E nesses atendimentos que eu fiz, as pessoas me perguntaram assim, Sabrina, tu não tem essas questões de oscilação de energia? Eu falei, nossa, a gente tem, sim. Eu tenho oscilações, né? Mas como eu trabalho e consigo lidar com isso, eu consigo rapidamente resolver. E aí, como muitas, né, esses 4 atendimentos me perguntaram como é que eu faço, o que eu posso trazer ali para que elas pudessem ter mais resultados, né, do que ficar oscilando. Então, as coisas não são muito fora do que a gente trabalha, mas a gente precisa estar, assim, olhando para as nossas questões e percebendo o que ali está incomodando. E eu sei que uma das principais questões, né, da oscilação da energia é quando a gente fica irritado, brabo, né, angustiado, ansioso, triste. Essa oscilação, ela causa esse desconforto. E é ali que a gente vai trabalhar muito hoje e vai moldar a nossa energia. Porque muitas vezes o que acontece, né? A gente recebe notícias, a gente ouve coisas que não quer ouvir, pessoas fazem com que a gente tenha que ser aquilo que a gente não gostaria de ser. E isso, né, muitas vezes causa essa oscilação, que a gente fica nessa tensão. E o corpo, ele vai reagir, isso, é inevitável que o corpo não reaja a esse estímulo, né? E se a gente ficar focando ali nessa energia, nessa vibração, o problema ele vai aumentar, ele nunca vai diminuir. Então, hoje a gente vai aprender aqui algumas técnicas e algumas práticas que funcionam, porque quando a gente para de focar no problema, a gente consegue trazer a harmonia de volta. E agora eu vou fazer e vou falar para vocês várias técnicas que vocês já podem ter usado e não tenham se percebido como isso é importante, né? Eu vou contar então também algumas histórias para vocês entenderem. Várias vezes eu falo para vocês que antes de dormir a gente não pode levar nenhum problema para a cama. Lembram disso? E muitas vezes a gente vai fazer essa faxina quando a gente estiver deitado, porque daí a gente está relaxado e a gente vai poder analisar o nosso dia. Mas é ali que mora o nosso problema. Porque quando a gente leva para a nossa cama as nossas questões que não estão bem resolvidas, no outro dia a nossa energia vai estar inflamada, a nossa energia ela vai requerer de mais atenção. Por que isso acontece? Porque antes de dormir, a gente potencializa os resultados do dia seguinte. Nós dizemos, né, para os nossos mentores, para os nossos anjos ali, o que a gente está gostando ou não está gostando. Então, nunca vão dormir pensando em algum problema. Muito pelo contrário, pensem em coisas que vão deixar vocês alegres, vão deixar vocês felizes,
vão deixar vocês entusiasmadas, porque é essa energia que você vai estar captando. Ah, Sabrina, mas eu nunca faço isso, eu não vou dormir e tem vezes de manhã que eu não acordo bem. Então, em cima de todos os estudos com que eu faço, né? O que a gente precisa fazer é tirar o foco da questão do problema. Ah, mas eu não vou pensar. O que tu está pensando? Está resolvendo o problema? Ele não vai resolver, porque quando a gente tenta resolver uma coisa e a gente coloca e a gente já está nervoso e a gente já está brabo, a gente não consegue mudar a nossa energia. A gente só consegue mudar a nossa energia quando a gente muda aquilo que a gente está pensando. Então, ao assistir um filme que a gente dê risada, que a gente não fique prestando atenção ali naquilo que aconteceu, a gente já consegue soltar a nossa energia. Ah, Sabrina, mas eu não tenho todo esse tempo. Mas isso é uma das ferramentas. A outra coisa que eu gosto muito de trazer para vocês é o sorrir, o rir, né? O trazer essa energia, pensar em coisas boas, né? Faz também com que a gente mude a energia. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu percebo que a minha energia não está coerente àquilo que eu quero é sair para caminhar, fazer uma atividade física, porque o corpo ele precisa de movimento. E quando a gente dá o movimento para o corpo, para que ele receba essa transformação, as coisas são muito mais rápidas. Até semana passada, eu passei por uma situação dessa, que eu estava angustiada com algumas coisas. Muitas vezes, a gente dá muita importância a uma coisa tão pequena. E isso faz com que a gente gere preocupação e gere dúvidas nas nossas questões do dia a dia. O que eu fiz? Eu senti que eu não estava bem, eu saí para dar uma caminhadinha praticamente na quadra, uns 10 minutinhos. Muda toda a energia, tá? E tem uma prática aqui, que é da PNL, que eu também uso bastante em atendimentos, que é para a pessoa olhar para o problema, tá? Ela imaginar o problema, trazer isso em preto e branco e diminuir o problema. Se vocês tiverem um problema com uma pessoa ou com uma situação, diminui o problema, olha para aquilo, deixa em preto e branco e depois dissolve. O cérebro, ele vai criar uma outra sinapse e é instantâneo, isso aí não demora 5 minutos. E outra coisa que eu gosto muito de trazer aqui é uma música. A gente precisa fazer ancoragens, né, para mudar a vibração rapidinho. Então, o que eu faço? Pego uma música que eu gosto muito e aumento o som, gente. E aí, quando a gente aumenta o som, o corpo ele quer dançar. Por mais que tu esteja ali tensa, angustiada, triste, o corpo, quando tu bota aquela música que tu sempre bota, bah, eu tô triste, deixa eu colocar essa música, né? O corpo ele vai dançar. O corpo ele vai se movimentar. E essas partículas que estão ali, elas começam a soltar. E olha, em 5 minutos a gente muda toda a nossa vibração. A dança, o exercício físico, essa questão da PNL, que é muito importante. Então, eu estou abrindo aqui um pouco do meu estudo para que vocês, né, coloquem um pouco em prática. A caminhada, a respiração, né, respirar um pouco, meditar um pouco, e aquele exercício que eu sempre falo em quase todas as lives. A gratidão, agradecer por 3 coisas que você é grato, porque quando a mente ela está em looping ali, ela só está pensando em coisas que não deveriam pensar.
só está pensando na falta, na necessidade, na crítica e na cobrança. É isso que abaixa a nossa vibração, é isso que não permite que nós estejamos, né, sempre em equilíbrio. E é esse desnível, né, que quando acontece, ele perturba a gente. Eu fui esses dias na casa também de uma pessoa que ela estava passando por uma situação difícil, e ela olhou para mim e disse assim, a vida muitas vezes, né, nos prega peças que nos deixa muito triste, e ultimamente tem acontecido muitas vezes isso. Aí eu olhei e disse, tá, mas e o que tem de importante e de interessante aqui? A mente, ela faz com que a gente não consiga olhar para algo melhor naquele momento. E é imprescindível que a gente mude de foco. Se eu não mudo o foco, eu estou criando um pouco mais do problema. Se eu mudo o foco, a gente consegue transformar isso rapidinho. Eu não sei se eu posso trazer aqui um exemplo de uma amiga que está aqui, mas ela vai saber que é ela, né? Esses dias ela me ligou e ela não estava muito legal. Só de ela ter conversado comigo por 5 ou 10 minutos, a energia e a vibração dela mudou. Então, por que mudou? Porque a gente trocou o foco, conversamos sobre outras coisas, trouxemos, né, uma risada, um acolhimento. E é nesse lugar que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos umas das outras, uns dos outros. Então, não tá legal? Liga para alguém, né? Não para contar aquilo que está passando, mas para mudar o foco e a energia daquilo que está acontecendo. E aí a gente começa, né, a respirar, a ver que também as questões que a gente está passando, muitas vezes a gente aumenta demais e o negócio é desse tamanho. Então, qual é a importância que a gente está dando para criar a energia que a gente está vivendo? Eu quero criar alguma coisa, quero fazer alguma coisa, daí eu fico muito preocupada. Muitas vezes a gente não vai conseguir gerar aquilo que a gente quer porque a gente está em cima do problema. Eu fiz um estudo, o ano passado, foi de ressonância harmônica, né? E a gente também trabalha com essas questões. Tudo que eu estou trazendo aqui são assuntos avançados. Ele sempre diz, se tu quer resolver qualquer problema, mudar qualquer energia, muda o foco. Aí aquele problema vai se resolver, porque quando tu voltar a pensar naquilo, o teu cérebro não está na mesma frequência. O que é essas frequências, né? Se eu estou lidando na ansiedade, na angústia, daquilo que tem que ser, eu não consigo olhar para as outras possibilidades, eu não consigo olhar para outras criações. Eu vou sempre bater na mesma tecla. Então, quando eu consigo parar, racionalizar, como a gente diz, se eu sei que eu vou criar um mesmo problema, Einstein mesmo dizia isso, né? Ninguém consegue resolver um problema com a mesma consciência. Isto é, ninguém consegue resolver o mesmo problema com a mesma energia. Ninguém consegue resolver o mesmo problema pensando da mesma forma. Só que se tu tá ali, a mente tá ali te dizendo, não, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo, mas não vai dar. Quantas vezes a gente mudou o foco porque daqui a pouco alguém te chamou, né? Aí tu foi lá, foi resolver uma outra coisa e quando tu voltou, opa, tava na minha cara. Porque essas são as ciladas da mente, né? Ela quer que tu fique ali gastando um monte de energia, criando um monte de problema para que tu alimente aquilo. E quanto mais a gente alimenta aquilo que a gente não consegue resolver,
parece que mais a gente cria o caos dentro da nossa cabeça. Então, esses mecanismos simples, né, que é uma caminhada de 10, 15 minutos, uma respiração, sair para dar risada, né, assistir um filme, ser grato por 3 coisas, 3 ou mais, né, gente? A gente é tão abençoada, principalmente a gente que está aqui. Nós temos tantos recursos, tantas possibilidades, e a gente só precisa entender que a gente pode fazer diferente a todo momento, que a gente é livre. E quando a gente tem essa percepção de liberdade, a gente pode moldar qualquer realidade. Então, você é livre para fazer uma escolha diferente. É a gente que está se aprisionando para que eu permaneça no mesmo lugar. Então, o olhar de uma forma carinhosa para as coisas não é deixar o problema de lado. Eu só quero que vocês entendam que vocês têm que deixar eles por um momento para que as energias se alinhem e para que você consiga equilibrar a sua energia. Quando você equilibra a energia, o resultado é rápido. Quando eu dou atenção para as coisas que não são de criação, não é aquilo que realmente tem que acontecer, ela vai ficar paradinha ali. Então, são essas ferramentas simples, que eu acredito que tudo que eu falei aqui, nada é novidade, porque se vocês pegarem essas pequenas dicas que eu dei aqui, vocês já fizeram. Ir num cinema, conversar com uma amiga, trocar de foco, porque vocês são merecedoras dessa energia leve, dessa energia de equilíbrio, né? Quando eu estou em equilíbrio, tudo flui e tudo melhora. E uma das coisas que eu gosto também de falar é que a gente gosta de estar sempre no nosso melhor, na nossa melhor energia, né? Mas quando a gente está com uma energia baixa ou com os 30%, que eu sempre digo, tem vezes que a gente está, eu nem vou falar a palavra aqui, mas a gente está com a energia baixa, a gente precisa entender que não é todos os dias que a gente vai estar em alta. E a gente se cobra por isso, tá? E quando a gente cobra, quanto mais cobrança eu fizer para mim, mais energia vai vir. No domingo, aconteceu uma situação muito interessante, né? Eu saí às 8h30 da manhã para levar o meu filho jogar. Eu cheguei em um determinado lugar da estrada, né? E estava trancado. Eu cheguei ali numa das rótulas da Randon, um pouquinho mais para baixo, e eles estavam fazendo, acho que é a corrida da Randon, eu não tenho certeza o que era. Daí eu cheguei ali, estava trancado, e eu não conseguia avançar. Só que eu estava nos meus 30% no domingo. E aí eu olhei para aquilo e eu disse, não, como pode melhorar isso? Eu precisava levar, né, o meu filho lá, e ele não conseguiria chegar. Em nenhum caminho que eu fizesse, eu conseguiria largar meu filho no SESI, às 8h30 da manhã. Eu vou ficar tranquila, né, e vai dar tudo certo. Só que eu saí daí e ele foi a pé, porque não tinha como chegar, não tinha um caminho, e eu disse, eu vou para academia. Domingo, às 8h30 da manhã, minha academia abre às 9h. Só que todo o caminho que eu fazia estava trancado. Eu consegui chegar onde eu deveria chegar, que eu chegaria em 3 minutos, eu cheguei em 12 minutos. E tudo o que eu fazia não era nada do que eu esperava. Então, eu
saí cedo para não pegar congestionamento, adivinha, peguei congestionamento, peguei rua fechada. Eu comecei a perceber ali que a minha oscilação de energia estava a 30%, e eu disse, ok, eu vou relaxar, porque eu sei que eu não estou no meu bom dia, né? E eu vou aceitar como ele é. O que é esse aceitar o que ele é? É olhar para as coisas e procurar ter calma, porque eu não vou conseguir mudar as coisas. É olhar para as coisas, como eu posso ter amor por mim? Porque se eu for esbravejar, brigar, eu tenho duas opções. Ou fazer isso, ou entender que eu posso aceitar que hoje eu não estou num bom dia. E que, principalmente, que o mundo não vai parar para mim melhorar. Aí eu cheguei na academia, e é super interessante, nem o treino que eu tinha que fazer estava funcionando. O computador da academia não conseguia puxar o treino para mim poder fazer. Então eu cheguei lá, depois de 12 minutos, uma coisa que eu fazia com 3 minutos, depois eu cheguei na academia, o monitor não estava funcionando porque o sistema tinha caído, então o meu treino não estava lá. Eu tive que fazer um treino que eu mal e mal sabia, porque o meu treino foi feito novo essa semana passada. E aí, o que eu fiz? Relaxa. Relaxa e aceita que hoje o universo não está redondinho para ti, porque eu gosto, né? Como eu faço todas as minhas práticas matinais, eu gosto das coisas redondinhas, mas eu sei que não existe linearidade e que as coisas mais importantes que acontecem na nossa vida, lembrem que eu sempre falo, é a falha. É aonde está a falha que eu quero, né, que esteja sempre linear. E aí eu entendi, ok, esse é o meu dia. E como eu posso fazer do meu dia o melhor dia? Não é me criticando, não é criticando as outras pessoas, não é cobrando e não é não aceitando o que está acontecendo. Mas eu escolhi olhar tudo ok. É isso, é 30% hoje, é 30% que eu vou trabalhar. E aí a gente também pode entender isso. As outras pessoas vão falar com nós, né? Comigo, por exemplo, eu sei que eu tenho que parar um pouco para poder aceitar diferentemente de quando eu estou no meus 100% a 1000, parar um pouco, respirar e ouvir com mais cuidado. Porque se eu não ouço com mais cuidado quando eu estou nos meus 30%, né, de oscilação, eu vou ouvir com ouvidos de crítica e ouvir com ouvidos de cobrança. Então, a gente tem que entender que nós não podemos querer que a gente esteja sempre vibrando em 100%. E que quando a gente está nesse lugar, que a gente tem que olhar e entender, ok, né, tá tudo bem e tá tudo certo. E no outro dia as coisas já são diferentes. Só que a gente nunca quer esperar passar, a gente quer estar sempre 100%, todas as coisas fluindo, funcionando, né? E a vida não é assim, né? Nem para os terapeutas, nem para quem trabalha com energia e nem para nós que somos normais, pessoas normais, né? É só nós olharmos para os nossos filhos também. Eles não, daqui a pouco não estão no 100% do dia deles, né? E a gente pode entender que muitas vezes eles não estão dando conta. E que a gente também pode, né, suavizar um pouco, pegar um pouco mais leve, entender que quando eu entendo que eu não preciso estar no meu 100%, eu também dou permissão para os outros não estarem nesse 100%, que é um equilíbrio, né? Então,
fazendo essas simples técnicas, elas mudam muito o nosso dia. Porque daí eu poderia estar nesse domingo ansiosa, angustiada, só que eu não fiquei assim. Eu entrei em estado de neutralidade, de aceitação. E é isso que a gente precisa entender. Ok, eu vou dar o meu melhor com aquilo que eu tenho, mas eu vou usar sim as ferramentas que eu tenho para que eu possa, não é sobreviver esse dia, eu possa passar por esse dia com mais leveza, com mais alegria, com mais tranquilidade. E é assim que a gente vai fazendo os nossos movimentos, tendo essas ferramentas. A gente precisa dessas ferramentas enquanto a gente não souber ficar 100% equilibradas, mas isso não existe, né? Então, vamos usar todas as ferramentas, né? Essa questão da oscilação e olhar também, né? É muito importante olhar o que aconteceu nos últimos 3 dias, porque a nossa energia, ela oscila, não é no momento, aconteceu aqui assim no momento e eu fiquei ruim. O que aconteceu nos últimos 3 dias que eu dei importância, significância, validei, né? O que aconteceu ali que eu não me priorizei? Porque tudo está na gente, né? E os outros sempre são espelhos. Então, olhar com amor, né? Com alegria, estar presente com a gente é sempre extraordinário, né? Ter essa motivação, né, de se conhecer, de querer estar bem. Eu escolho estar bem a todo momento. E como vocês, né, podem olhar para isso, eu escolho também, eu sou prioridade, eu sou a peça-chave, né? Se eu não estou bem, muitas vezes eu acabo causando danos no meu trabalho, eu acabo causando danos na minha família, eu acabo causando danos. E quando eu entendo dessas simples coisas, como eu posso transformar, como eu posso modificar a minha energia, a gente muda, a gente se torna leve. E eu sei que são práticas, porque isso é uma mudança de hábito. Se eu não trabalho com o conhecimento que eu tenho no domingo, eu teria tido um dia terrível, mas o meu dia foi incrível. Por mais que eu gostaria que ele fosse todo redondinho, que eu chegasse no SESI, largasse meu filho no horário certo, que eu chegasse na academia no horário certo, que eu chegasse lá e tivesse o meu treino direitinho, imprimidinho ali. Não, eu tenho que fazer com o que eu tenho. E é isso que eu tenho? É isso que eu tenho que administrar. Então, pequenas coisas, né, fazem movimentos diferentes na nossa vida. E é sempre a proporção que você dá para aquilo que está acontecendo. Qual é a importância que eu estou dando? Qual é a importância para aquele problema? Eu estou aumentando o problema ou eu estou resolvendo o problema? Então, são situações que a gente cria no nosso dia a dia, né? De autoestresse para quê? Para nos invalidar, para nos diminuir, para dizer que isso não serve para mim, né? Que aí a gente vai comprando as crenças que a gente vai tendo, né? Então é simplificar. Quando eu simplifico, né? Eu consigo resultados mais satisfatórios. E o que me satisfaz? Estar em equilíbrio. Para mim, hoje, o principal de tudo é estar em equilíbrio. Então, eu não sei, né, se vocês querem me trazer alguma coisa que vocês talvez querem dividir com o grupo, ou quiserem falar, ou quiserem tirar alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei aqui. E eu
gostaria que vocês, né, trouxessem alguma coisa, porque hoje o assunto é exatamente esse aqui. Então tá todo mundo bem, né? Ou vão ficar todo mundo bem, porque, né, vocês escolhem estar aqui para receber para vocês relembrarem do que algumas vezes a gente esqueceu. E, e simplesmente vocês estão aqui para acessar uma energia diferente, porque são poucas pessoas que falam das coisas que eu trago e que eu digo, poucas pessoas que gostam de trazer esse conhecimento para mais pessoas, para esse grupo. Então, vocês estão aqui e são a peça-chave de tudo isso. É muito importante, né, a gente cada vez mais se conhecer, saber lidar com as situações, saber como a gente pode transformar cada coisa para que cada vez aqui espera só um pouquinho, a, a Gucci, ela diz que por mais que ela estuda, né, ela não consegue colocar em prática, porque a gente está sempre se distraindo e está dando, né, importância para as coisas que são mais da matéria, em vez das coisas que são mais pessoais, mais do espírito. Nós aprendemos isso, né? Que a gente tem que dar mais valor ao que é da matéria e esquece que a gente tem que dar valor ao que é da gente, né? O que vai me satisfazer? O que vai me beneficiar? O que vai me agradar? Não, a gente quer sempre agradar os outros. A gente quer sempre trazer coisas boas para os outros. Mas a maior verdade que tem é que quando a gente faz o que é bom para a gente também está fazendo o que é bom para os outros. É entender que o bem maior é para a gente. Por isso que quando a gente se conhece, a gente consegue fazer o bem para nós que vai refletir nos outros. Muitas vezes a gente não se conhece e isso fica preso dentro da gente e a gente não consegue botar para fora. Por isso que a gente diz aqui, primeiro a gente tem que fazer as nossas realizações, as nossas vontades. Quando eu estou realizada, quando eu estou em equilíbrio, eu consigo transmitir para as outras pessoas. E é sempre um ponto importante para que a gente não se perca. É olhar para a gente, se estudar, se motivar, se impulsionar, se amar, se respeitar. Quando eu consigo fazer essas coisas, eu consigo amar os outros, impulsionar os outros, equilibrar as outras pessoas. A gente é uma troca o tempo todo. E realmente eu tenho várias pessoas que estudam espiritualidade e que muitas vezes elas estão paradas porque só a parte ou energética ou é a parte do físico. Mas para entender melhor, tudo tem que estar em equilíbrio. Se eu não tenho o meu físico equilibrado, que todas as questões que a gente trabalhou aqui hoje, mais tem a ver com o físico do que com a energia, tá? Todas as questões que a gente trouxe aqui, a maioria era cantar, né, ver um filme, fazer respiração. Depois aqui tem outras coisas que são da parte mais energética, que é a gratidão. A outra parte que eu não falei aqui, que é a atividade física, né? Essas partes, elas são totalmente físicas. E se eu não tenho ela em equilíbrio com a parte física
e a parte energética, ela vai estar em desequilíbrio. Então, não adianta lá, que nem eu de manhã, tô lá de manhã, faço as coisas que eu gosto de fazer, emano a minha energia do dia, o que eu quero receber, como eu quero, né, prosseguir meu dia, mas eu não coloco o meu físico para funcionar, porque é esse movimento, gente. Por isso que estar em equilíbrio a parte energética com a parte do físico. Muitas vezes, ou a pessoa só está dando conta do físico e está esquecendo da parte energética. E outras pessoas, e olha que eu conheço muitas, hein? Só trabalham com a parte energética e esquecem do físico. E essas pessoas, inclusive, trabalham com energia, mas elas ainda não entenderam que elas precisam trazer movimento para o corpo. O corpo é alegria, movimento, dança, música, filme, sabe? Ele gosta disso. Então, quando eu me alinho com tudo isso, eu entendo que eu preciso estar com o meu físico e com o meu energético em equilíbrio, o negócio flui. Agora, eu não faço atividade física, eu não dou uma caminhada, eu não danço, eu não sorrio, né? Eu não procuro cultivar bons pensamentos. Ali vai começando a inflamar o corpo. E como que a gente, né, libera as nossas tensões? Vamos para uma festinha de criança, a gente acaba rindo, conversando, falando com um monte de gente, a gente já sai com uma outra energia, né? Vai numa outra festa de pessoas mais, com mais idade também, porque é uma troca, né? É essa troca que precisa ser em harmonia e em equilíbrio. Então, essas questões são bem importantes, são simples, mas elas mudam a energia radicalmente. Umas em 5 minutos, outras em 3 minutos, outras em 10 minutos, mas entender que elas existem e entender que a gente pode mudar. E tem coisas, é que nem eu disse aqui, que a gente pode mudar e que a gente não pode mudar e que a gente tem que aceitar. Mas lembre, sempre vai ter um próximo dia e amanhã vai ser melhor. Então a gente não tem que dar tanta importância para as coisas que nos inflamam, para as coisas que nos distraem, para as coisas que nos diminuem. E olhar exatamente para o problema, é que nem eu fiz aquela técnica de PNL. Olhem para o problema que vocês estão passando, coloquem ele em preto e branco, diminui ele e faz ele evaporar. Vocês vão diminuir o problema, porque quando a gente tem um problema, a gente aumenta o problema e faz desse problema maior do que nós mesmos, seres infinitos e seres criativos, porque nós somos muito criativos. Só que a gente tem que colocar a nossa criação para o lado certo. Então, compreender isso, né? Que a gente pode mudar e deve mudar, não deve ficar nessa energia de vibração baixa, de tristeza, de angústia, porque a gente precisa de alívio. Quando a gente está com essa energia de 30%, a gente requer alívio. E alívio tem que ser imediato. E é ali que entra as ferramentas que a gente trabalhou hoje. Certo, então, meninas? Vamos fazer então um relaxamento para que a gente possa receber mais, né? O corpo relaxado, ele consegue absorver sempre mais, por isso que a gente começa e termina com esse relaxamento para que vocês recebam, né, ainda mais essa contribuição e esse conhecimento. Então, relaxem o corpo agora, né? Vamos relaxar o corpo. Obrigado pelas palmas aqui, pelas mensagens. Gratidão a todas. E vamos lá. Então, relaxem o corpo, fechem os olhos, porque agora é um momento só para vocês. Um momento para mudar a nossa energia, elevar a nossa vibração. Que cada um pense naquilo que gostaria de atualizar na sua vida,
para que ela seja mais leve, mais fácil, mais divertida, para que ela seja mais vivida. E agora eu peço então que os nossos anjos tragam para nós todo o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a alegria, que eles abram os nossos caminhos, que a gente possa enxergar as coisas com mais alegria, com mais equilíbrio, com mais simplicidade. E que o corpo agora receba essa energia para que amanhã ele possa estar trabalhando na sua potencialidade máxima. Para que ele possa estar recebendo tudo aquilo, toda a energia que vai nutrir e abençoar ele. E que a gente possa ampliar a nossa conexão com a nossa alma, com o nosso espírito, com Deus. E que eles tragam para nós toda a paz, a bondade e a gratidão. Respire mais uma vez profundamente e dê aquele sorriso com a sensação de ter recebido todos esses presentes. Esse sorriso para você, porque você é muito especial. Você é criativa, inteligente, genial. Você tem sucesso e talento para dar e vender. Então que a gente possa usar todos os presentes que a gente recebeu agora para transcender tudo aquilo que a gente escolhe. Mais um momento, respira, relaxa, recebe, agradece. E quando você estiver preparada, abra os seus olhos e viva a vida extraordinária que está te esperando. E que assim seja e assim é. E que vocês possam fazer uso de todas essas ferramentas e criar experiências maravilhosas. Certo, gente? Um beijo grande e vamos lá. Uma semana abençoada, cheia, né, de possibilidades, criações mágicas e tudo de melhor que vocês possam desejar, porque vocês merecem. Se você gostou deste conteúdo, deixe um like.